Estamos de volta e presta atenção nessa notícia. A embaixada dos Estados Unidos na capital da Ucrânia está fechada por uma ameaça de ataque aéreo. A orientação é que os americanos estejam preparados para se proteger, não apenas na capital, mas em todas as regiões do país. A embaixada norte-americana orientou que os americanos acompanhem as notícias locais para atualizações, identifiquem os locais de abrigo com antecedência e sigam as coordenadas das autoridades ucranianas. Essa tensão acontece um dia depois da primeira ofensiva ucraniana contra a Rússia, com mísseis de longo alcance cedidos pelos Estados Unidos. O presidente russo também ampliou a possibilidade do uso de armas nucleares no conflito. E não foi apenas a Embaixada dos Estados Unidos que fechou as portas nesta quarta-feira, não. Prédios de representações europeias também adotaram medidas de precaução. A Embaixada da Espanha informou que não vai disponibilizar serviços consulares durante o dia devido ao crescente risco de ataques aéreos. Em um e-mail enviado aos espanhóis que vivem no país, as autoridades aconselharam a tomarem medidas extremas de segurança. Itália e Grécia também informaram que não abririam hoje. Os governos citaram razões de segurança e pediram que as pessoas sigam as medidas de proteção rigorosas das autoridades. A França também emitiu um alerta para os funcionários. E quem chega para fazer uma análise de tudo isso é o Ricardo Cabral, especialista em geopolítica, estratégia e história militar. Cabral, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão. Ou seja, depois que os Estados Unidos, depois que o Joe Biden autorizou o uso desses mísseis de longo alcance, esse conflito no leste europeu escalou, né? Boa tarde a todos, boa tarde, Kelly. Bem, a questão agora é de quanto a Rússia vai cobrar dos ucranianos. A primeira coisa que está sendo especulada, isso foi ventilado pelos serviços de inteligência americanos e britânicos, ou seja, a CIA e o MI6, é que a Rússia está na iminência de fazer um grande ataque a Kiev. Provavelmente uma operação, né, visando os prédios governamentais, não vai ser uma decapitação, né, como nós vimos Israel fazer lá no Líbano, mas vai ser provavelmente um ataque poderoso a várias instalações governamentais ucranianas. Pelo menos essa é a informação que os americanos e britânicos estão divulgando. Exato, e a gente segue acompanhando porque realmente não sabemos ainda como o Vladimir Putin vai responder, como você disse. Agora, o fato é o seguinte, tem mais notícias chegando aqui para a sua análise, Cabral. Depois da permissão para o uso de mísseis de longo alcance, os Estados Unidos agora vão fornecer minas antipessoais à Ucrânia. A ação representa mais uma grande mudança de política do governo Biden, que até então se negava a enviar esses tipos de armamentos para o país em guerra. Os Estados Unidos querem que Kiev use as minas na região oriental, onde as tropas russas fizeram um progresso lento, mas constante, contra a defesa ucraniana. Apesar do fornecimento, os Estados Unidos esperam que a Ucrânia limite o risco do armamento para civis. A campanha internacional para a proibição de minas antipessoais classificou a decisão dos Estados Unidos como terrível. Você, como especialista, né, em estratégia de segurança, conta pra gente que equipamento é esse, como ele é empregado e por que você acredita que neste momento, então, os Estados Unidos tenham concedido esse tipo de armamento. Bem, esse tipo de armamento ele pode ser feito por lançadores, né? Você tem um tubo, você coloca lá a mina antipessoal, ela é lançada e ela fica no local lá. Essas minas que os americanos estão fornecendo, ela tem um fusívelzinho que ele pode ser regulado para durar 4 horas ou até 2 semanas. Então elas vão ficar inertes, dependendo do modelo que eles vão oferecer, né? Mas elas podem ficar mais tempo, meses até. Bem, a questão é que esse tipo de mina, os ucranianos tinham usado de fabricação própria. Ela fica junto com as minas anticarro nos obstáculos que oferecem, que eles colocam antes, quando eles estão abandonando uma cidade. Os russos fizeram isso pra caramba quando entraram em defensiva. O problema, Kelly, é que depois, para tirar esse tipo de mina,
né, ainda que elas tenham muitas das vezes localizadores e etc., isso pode se tornar um dano permanente, que ela pode ficar inerte, sim, mas ela pode continuar ativa por outros motivos, né, e isso ficar um problema por anos. Né? É uma coisa interessante que os americanos tenham fornecido esse tipo de armamento meses depois. Olha, teve a guerra da Ucrânia em fevereiro, né? E 4 meses depois eles anunciaram que estavam retirando essas minas, parando de fabricar e retirando ela dos paióis. E eles agora vêm com essa história. Ou seja, os Estados Unidos estão escalando de várias maneiras. Hoje saiu a ajuda militar, saiu muitos mísseis, né? Eles vão enviar muitos mísseis HIMARS, e tem uma notícia que esse míssil ATACMS, que é o míssil mais complexo, né, de ser feito, parece que também está no pacote, mas ninguém sabe direito. Uma outra coisa que aconteceu também nesses dias é que parece que os fornecimentos do Storm Shadow vão ser retomados em breve. Né? O Reino Unido está acumulando algumas unidades para serem mandadas. E há a expectativa de um ataque daquela ponte de Kerch, que o Putin já falou que se derrubar a ponte de Kerch, ele vai retalhar de forma muito pesada. A gente vai acompanhar. O fato é o seguinte, né, Cabral? O envio de armamentos norte-americanos para a Ucrânia sempre foi um pedido do presidente ucraniano. Ontem, inclusive, Volodymyr Zelensky disse que a Ucrânia vai perder a guerra se Washington cortar o financiamento militar para Kiev. Há 2 meses do fim do mandato, Joe Biden tem mudado a política de ajudar o país, mas a estratégia pode durar pouco. Com a volta de Donald Trump ao comando da Casa Branca, e ele já defendeu, inclusive, cortes no pacote de ajuda a Kiev e prometeu acabar com o conflito em apenas 24 horas. Analistas apontam que a Ucrânia deve tentar fazer o que puder até janeiro para conseguir uma vantagem sobre a Rússia. Qual é a sua opinião? O que mudaria com Donald Trump de volta à Casa Branca, Cabral? Olha, nós temos aqui assim, é o típico lance para você tentar ter uma vantagem na negociação. Você tentar barrar os russos num avanço que eles já estão programando, eles estão esperando a Rasputitsa terminar para fazer o avanço. Eles têm tropas concentradas na Zaporizhia, né, e lá em Kherson, e numa região lá na fronteira, né, entre Kharkov e a cidade de Kupiansk, né? Seria para colocar numa ponta lá. Essa cidade é muito importante. E, bem, o avanço seria dessa direção toda. É muito extenso, não acredito que os russos façam tudo isso, mas eles têm, por exemplo, forçado cidades importantes como Chazov Yar e Prokhovsk, que estão na iminência de cair. Prokhovsk está um pouco mais distante, mas Chazov Yar, eles já entraram e estão bombardeando pesadamente. Eu não consigo ver onde os ucranianos vão ter vantagem, né, para uma negociação. Os termos de negociação do Putin são extremamente duros, muito duros. Ele quer uma Ucrânia desarmada, não vai poder entrar para a OTAN, ele vai querer uma desnazificada, né, ou seja, colocar na ilegalidade os partidos neonazistas ucranianos. Inclusive tem unidades do exército ucraniano que são inspiradas, né, da Segunda Guerra Mundial, nesse Stefan Bandeira, o grande líder nazista ucraniano. Quer dizer, a vantagem que eu consigo ver é a Ucrânia tentar perder menos território, porque o avanço russo no inverno, como tem sido os anos anteriores, né, pelo menos o ataque vai ser muito forte. E tem mais um fator chegando aqui que fez aumentar a tensão. Parlamentares da Coreia do Sul informaram que cerca de 11 mil soldados norte-coreanos foram enviados para a região russa de Kursk, muitos deles já participando de batalhas contra a Ucrânia. O fortalecimento dos laços entre a Coreia do Norte e a Rússia tem sido muito discutido nas últimas semanas, inclusive a gente já analisou isso aqui, principalmente pela possibilidade do fornecimento de tropas e armas norte-coreanas a Moscou. Segundo o Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul, os soldados de Pyongyang têm recebido treinamento tático e de resposta por drones. Além das tropas, Pyongyang também teria enviado artilharia de longo alcance, lançadores múltiplos de foguetes, projéteis e mísseis. Ontem, o Zelensky disse que o número de soldados norte-coreanos dentro do território russo
pode chegar a 100 mil, Cabral? Essa informação ela foi divulgada pelos ucranianos, fontes do Ocidente. Aí eu vou citar a CIA, o M6, que estão muito ativos lá, até agora não confirmaram, mas existe essa especulação de envios de mais tropas. Lá em Kursk, a princípio, né, as fontes russas dizem que isso é desinformação do Ocidente, que não tem tropa norte-coreana envolvida em combate, mas a inteligência ocidental diz que sim, algumas unidades se envolveram em combate e outras estão sendo preparadas para entrar em combate ali na região de Kursk. Nós ainda não temos provas cabais disso, além dessas especulações vindas do serviço de inteligência. Com relação aos 100 mil soldados, né, existem outras providências que parece que estão sendo tomadas entre russos e norte-coreanos. Por exemplo, tem as empresas que quando Pyongyang ele rompeu com Seul, algumas empresas sul-coreanas que estavam na Coreia do Norte, elas foram desativadas, elas estão lá, elas estão desativadas. Então a ideia parece que é levar parte desses trabalhadores para a Rússia, né, para esse setor que precisa, né, levar também trabalhadores para ajudar na reconstrução, e os 100 mil homens estão dentro desse grande pacote, né, de cooperação norte-coreana e russa que foi firmado recentemente. Os norte-coreanos também querem, né, tecnologia, principalmente a tecnologia espacial, de chips, ou seja, essa é uma integração muito profunda, um acordo de parceria que nós temos que ficar atento. Eu ficaria muito preocupado com isso. Agora a gente fala sobre outra guerra do Oriente Médio. De acordo com uma reportagem do jornal americano The Wall Street Journal, o exército israelense encontrou armas fabricadas pela Rússia nas mãos do Hezbollah. Parte do arsenal russo inclui mísseis antitanque modernos. Segundo as informações, o material era originalmente de propriedade do exército sírio. Tanto a Rússia quanto o Hezbollah apoiaram o governo de Bashar al-Assad na guerra civil síria. Ainda não está claro como as armas chegaram ao território libanês. Moscou não se pronunciou sobre esse armamento. Quem continua comigo para fazer uma análise é o Ricardo Cabral, que é especialista em geopolítica, estratégia e história militar. Cabral, de que forma, né, você acha que esses armamentos enviaram? Será que realmente é coisa antiga ou existe uma possibilidade da Rússia ter enviado esse equipamento agora mais recentemente? Bem, a questão é que a Rússia fornece material para a Síria. Isso você falou bem, é isso aí mesmo. Esse material é fornecido constantemente e os sírios fornecem esse material para o Hezbollah. Né, o ministro da Defesa do Irã, né, o Aziz Nassim Zadid, né, ele foi lá justamente para azeitar essa cooperação. Ele quer que os sírios participem mais fortemente lá da guerra do Hezbollah contra Israel. Então, essa é uma questão que está em aberto. Mas nós sabemos, né, faz em torno de um mês, que o Putin recebeu em Moscou representantes do Hamas e do Hezbollah para discutir questões de possibilidade de paz e etc. E a mesma questão se coloca, né, para fornecimento de inteligência. Que a Rússia fornece inteligência para a Síria, né, para Bashar al-Assad, nós sabemos. Agora, o que nós sabemos também é que o Bashar al-Assad fornece todos os dados que ele pode para o Hezbollah. A questão é que agora existe uma perspectiva, Kelly, de que Israel ataque diretamente, tenha evitado de atacar a Síria diretamente, e que o Iraque já recebeu um aviso da inteligência americana que será atacado se eles não controlarem as milícias pró-Irã no seu território. Ou seja, Israel está pronto para escalar a guerra, né, antes de fazer um ataque à Síria, que é resolver os problemas, vamos dizer assim, ali perto, né, ali da sua vizinhança mais próxima. Pois é, e são vários grupos terroristas atuando contra Israel também. O desafio é muito grande. Inclusive, o enviado especial dos Estados Unidos chegou à capital libanesa para tentar um acordo de paz entre Israel e o Hezbollah.
Ele afirmou que a definição depende das partes envolvidas. A viagem acontece depois do governo libanês e do grupo terrorista concordarem em discutir a proposta norte-americana. O principal entrave para o acordo seria uma demanda de Israel de que o exército do país possa atuar no Líbano, caso entenda que os terroristas estão se armando de novo. O porta-voz do governo israelense disse que, apesar das negociações, a campanha militar vai continuar até que não haja mais ameaças e que os israelenses possam retornar ao norte do país em segurança. Uma segunda rodada de negociações deve acontecer em Israel e a data ainda não foi confirmada, Cabral. Olha, esses esforços americanos, os israelenses estão fazendo aquele mise-en-scène, né? Não, vamos aceitar, estamos interessados. Mas, na verdade, Israel já tem a percepção, pelo menos a maioria dos analistas israelenses colocam o seguinte: a guerra não pode parar agora. No Líbano, ela não pode parar. O Hezbollah tem que ser, como a gente chama, né? Tem que lapidar o Hezbollah mais. O Hezbollah tem que perder mais capacidade até que ele se torne controlável, algo que ele, no momento, ainda não está. Então, Israel não interessa o cessar-fogo, porque permitiria ao Hezbollah, vamos dizer assim, se reorganizar e se rearmar, né, recuperar os grandes depósitos que estão sendo destruídos pelos israelenses. Então, Israel não olha sempre, né, aceita, porque são os americanos. Eles pediram bombas pesadas para os Estados Unidos, que até agora não forneceram. Essas bombas devem ser usadas lá no Irã. Então, eles têm essa perspectiva. Lembro também que vamos dizer assim, colocar de volta as pessoas no norte, os moradores do norte de Israel, é promessa de governo, como também libertar os reféns. Então, tudo isso está dentro agora desse final de ano que promete ser quente lá no Líbano e na faixa de Gaza. Só para a gente fechar, além do Líbano e da faixa de Gaza, o risco ali, então, regional, de uma tensão regional aumentar, você acha que escalou também? Escalou também. Olha, o Israel vai fazer o que tiver que fazer, independente dos Estados Unidos. Eles vão, eu acho que essa é uma explicação, assim, quem assiste aqui a Record nos assiste vocês, outros já falaram a mesma coisa. Israel vai atacar Damasco pesadamente e vai atacar o Iraque. Ele tem a justificativa na mão, ele está sendo atacado e ele vai revidar. E ele não só vai revidar pesadamente, como também vai procurar, né, engajar os Estados Unidos nessas ações. Lembro que os Estados Unidos, lá no Iraque, já estão atacando pontualmente, principalmente o Katib Hezbollah, que é o que mais faz ataques contra Israel. A gente vai seguir acompanhando e contando sempre com a sua análise. Cabral, muito obrigada, uma boa tarde para você e até a próxima. Boa tarde a todos, um grande abraço, até a próxima.